Saia dos jogos mentais. Parte 10. O cristianismo vai acabar ou vai passar por um processo de renovação, de purificação. E eu vou te provar isso. Representantes das igrejas mentem, bajulam. O próprio cristianismo se fundamentou em perseguições, matanças e escravidão. Por eles foram ditos que os negros não tinham alma e eram inferiores, e que os indígenas eram tudo selvagem sem alma. E ainda as bruxas eram consideradas endemoniadas. Muitas pessoas foram assassinadas, mortas, por conta dos dogmas, regras e tabus religiosos. E que persiste até os dias atuais o fanatismo, a intolerância, a perseguição. Então é verdade que o maior exemplo da conduta evangélica é mandar destruir imagens sacras e queimar os terreiros no Brasil. No entanto, vale a pena dizer que 100% dos padres e dos pastores evangélicos não entende de Bíblia e nem da vida de Jesus Cristo. Há muita falação e pouca instrução. Há muita filosofia e pouca instrução. Há muita teologia e pouca instrução. Tal é a deturpação. Usam de piadas, usam coaches, usam palavras motivacionais, usam da psicologia e que não chega a nenhum lugar. Ou seja, usam todo tipo de parafernália para convencer a massa. Assim, 100% deles estão perdidos. Há exemplos para reflexão sobre a vida de Jesus Cristo. Primeira pergunta: quantas vezes na narrativa bíblica sobre a vida de Jesus Cristo ele frequentou os templos na época dele? 2, 3, 4 ou 10 vezes? Agora, faz um comparativo aos aficionados, os bitolados, os alienados. Quantas vezes eles frequentam as igrejas, os templos, as sinagogas e os muros das Lamentações? Segunda pergunta: a caminhada de Jesus Cristo foi dentro dos templos ou foram fora dos templos? Então, Jesus Cristo caminhava com seus semelhantes, os seus iguais: carpinteiros, pedreiros, pintores, músicos, pescadores, prostitutas, os humildes, os trabalhadores daquele momento, daquele período. Terceira pergunta: o retiro espiritual, o momento de espiritualização de Jesus Cristo, se deu nos templos ou se deu na natureza? Obviamente a resposta é na natureza, fora dos templos. Quarta pergunta: a melhor conexão com o sagrado se dá em meio a barulhos, conflitos, gritarias ou em silêncio, em meditação, solitário, isolado de todos? Claro que é isolado de todos. Isto é, Jesus fazia isso mesmo estando com os apóstolos. Quinta pergunta: durante a vida inteira de Jesus Cristo, até os seus 33 anos de idade, quantas vezes ele usou a palavra demônio ou Satanás para se referir a alguém? Certamente não será 500 vezes ao dia e nem será apontando o dedo 500 vezes para os seus diferentes. Creio que ele não julgava. Sexta pergunta: quantos anos Jesus Cristo teve de forma concisa, sistemática, a sua pregação? Claro que depois do batismo, 3 anos. Agora pensa comigo, quantos anos ficam os padres e pastores pregando, gritando, balbuciando, vomitando as suas verdades e não chega a um consenso, não chega a lugar nenhum? Pensa mais um pouquinho. Quantas vezes você viu Jesus Cristo pedir dízimo? Provavelmente nenhum. Após essa reflexão destes questionamentos, você vai entender o que eu vou dizer agora, principalmente para quem não sabe. A natureza é o reduto da consciência. A natureza é o reduto espiritual, elemental e divino. A natureza é a expressão clara e objetiva dos orixás, que são as divindades, a manifestação de Deus. E toda a magia encontra-se de forma bruta ou de forma natural na natureza.
Por isto, Jesus Cristo sempre se conecta de maneira ousada, inteligente com a natureza. Assim, Buda fez em suas peregrinações para ser um mendigo, e assim ele caminhava com seus iguais e aprendia caminhando também pela natureza, com a vida. Assim também era as bruxas antigas que faziam, as bruxas modernas que fazem, bem como a Umbanda, a Wicca, o Candomblé, o Budismo, entre outras religiões. E por isto que muitos dizem que Jesus Cristo é médium, mago ou bruxo, pois ele se conectava de forma simples e objetiva com o sagrado, em meio ao natural. Por sua vez, Cristo significa consagrado, ungido ou abençoado. Cristo vem do verbo cristalizar, cristal. Por isto surge a cristalidade, cristandade, o crístico. Para os umbandistas, ou melhor, para os mestres da magia, é a esfera crística, que é a posição mais elevada, cujo significado é Oxalá, ou o orixá Oxalá. E toda a construção do homem Jesus, espiritualizado, até mesmo divino, se deu na convivência com seus iguais e com seus diferentes. Nunca foi em templo ou igrejas, foi pela natureza de ser e pela natureza em seu entorno, ou seja, é magia natural, magia espiritual e magia divina. E aquela frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, entenda esse enigma. O caminho lembra, segue o meu caminho. A verdade lembra, autenticidade de acreditar, autoridade de ser. E a vida lembra a natureza, a própria existência. Saia dos jogos mentais. Olá, internauta! Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.